sonho meu, sonho meu. Os sonhos são verdadeiros? Qual a visão da Kabbalah sobre os sonhos? Qual a visão do Talmud sobre os sonhos? Tá? Na verdade, quando a gente fala aqui o Talmud, é o Talmud da parte mística dele, que também é Kabbalah. Tá? Então vamos lá. Os sonhos são algo que por milênios se fala sobre eles, tá? Mas a gente precisa saber, então, o que eles têm de real ou não. O Talmud, especialmente no Tratado de Brachot, tá? No Talmud, Tratado de Brachot, no 9º capítulo, tem algumas páginas sobre isso. Também tem outras partes da Kabbalah que tem, mas a gente vai se basear muito nisso. Agora, olha só que coisa interessante. Antes até da gente entrar no Talmud, a Torá já conta pra gente um monte de sonhos, não é verdade? Por exemplo, a gente tem um sonho de Yaakov, né, que ele vê os anjos subindo e descendo. A gente tem famosos sonhos de Yosef, ou aqueles sonhos das feixes, as espigas que estavam se ajoelhando, o sonho das estrelas com o sol e com a lua se prostrando para outra, e etc. Né? Os sonhos de Faraó, né, que ele sonhou com as 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as magras comiam as vacas gordas, e assim por diante. Né? Então, a própria Torá conta pra gente sobre um monte de sonhos. Então, uma pessoa fala, olha só, e aconteceu, exatamente como estava escrito. Se Yosef, ele sonhou que os irmãos iam se prostrar, aconteceu, ele estava lá no Egito, ele era vice-rei, ninguém sabia disso, eles foram lá e se prostraram e deram para ele toda a honraria. Então, olha só, você sonhou com os números da loto, vai correndo e não esquece de mim, tá bom? Por favor. Não, mas então, acontece ou não? Então, o Talmud, ele tem uma visão que parece contraditória, tá? Por um lado, o Talmud diz que o sonho de pessoas normais, tá? Sabe por quê? Porque muitas vezes os profetas, sem contar Moshe, a profecia deles era uma espécie de sonho, tá? Então, eu não estou falando agora de um profeta, até porque não existem profetas até chegar ao Mashiach. Tá? Os profetas terminaram na época no comecinho do segundo Beit HaMikdash, tá? E não temos, existem outros tipos de comunicação de Deus, mas elas cada vez vão sendo mais diluídas. Agora a gente não vai entrar nisso, que é um tema interessante da profecia, que a gente também tem um vídeo sobre isso, tá? Vale a pena olhar quem gostar disso. Mas voltando aos sonhos, então o Talmud por um lado fala que uma pessoa normal, às vezes o sonho dela é de 60 avos de profecia. Em outras palavras, tá? Esse número 60 é um número de muito de Kabbalah, ele tem um significado muito grande, como nos explica o famoso Maharal de Praga, mas então de 60 quer dizer que ele tem uma porção não muito grande, mas ele tem um significado de profecia. Em outras palavras, alguma mensagem que você recebeu de algo que vai acontecer, de algo que você tem que saber. Uau! Maravilhoso, não é? O problema é que o mesmo Talmud diz, Halomot, sonhos, Shavedaberu, eles não têm significado nenhum. E agora, como a gente resolve isso? É interessante porque aqui a gente aprende algo de como estudar o Talmud e um pouco de como estudar a Kabbalah. Vou te ensinar agora. Quando a gente vê no Talmud duas opiniões contraditórias, então antes de tudo a gente tem que entender por que existem essas opiniões contraditórias? Quando a gente vê essas opiniões em algo que tem a ver com o mundo místico, os nossos sábios de Kabbalah ensinam que as duas estão certas. Como pode ser que as duas estão certas? 60 avos de profecia não quer dizer nada. A profecia é uma coisa super elevada, uma mensagem de Deus. A outra é o quê? Queima de arquivos. A psicologia fala que boa parte dos sonhos é queima de arquivos. Cara, você não tem como armazenar tanta coisa. Então, joga fora nos sonhos e acabou. Beleza, muitas vezes é uma coisa que te impressionou durante o dia, durante a semana. Você nem se tocou que aquilo te impressionou, mas ficou na tua cabeça e beleza. Então, foi embora. Então, agora, então como é que a gente faz? Na verdade, os dois têm razão. A pergunta é quem sonhou, quando sonhou, com o que ele sonhou. Tá? Então, na verdade, sim, os dois têm razão. E eu vou tentar agora chegar muito mais adiante. Tá? Hoje em dia, quase ninguém, mas quando eu falo quase ninguém, eu estou falando de 99,99% da população, os sonhos que a gente tem não vão ter significados.
Tá? Por quê? Porque os nossos sábios, eles explicam que existe uma queda de gerações. Da mesma forma que na época do Beit HaMikdash existia a profecia, e antes disso a profecia era ainda maior, existe uma queda cada vez maior. Então hoje em dia mesmo as mensagens através de sonhos praticamente, não estou falando que não, mas praticamente não existem. Existem casos, eu já vi acontecer com pessoas que estavam bem próximas a mim, coisas realmente muito impressionantes, mas eu vou falar para vocês que são coisas muito raras. Vale notar que a nossa geração ela é bombardeada de imagens. Se na antiguidade a pessoa via o que ela estava na rua, em casa, hoje em dia, quando a gente fica em frente ao computador, em frente ao celular, cara, a gente vê um monte de imagens mudando o tempo todo, e às vezes uma coisa ficou forte, você depois pensa que você teve uma profecia, chegou uma mensagem. Na verdade, se a gente fizesse algo e pudesse rever aquilo que você viu durante o dia, ia estar lá. Ia estar lá no teu Facebook, ia estar lá na TV, na Netflix que você viu, e mudou o filme. E a gente sabe até que para manter a atenção tem que ficar mudando as imagens o tempo todo. Então nós somos bombardeados. Então vamos tentar fazer um pouco de resumo, deixar as coisas organizadas e a gente vai avançar. A gente falou então que existem, na verdade, vão existir sonhos que têm um lado de profecia, só que a maioria deles não teriam significado, realmente, como a gente falou, queima de arquivos. Beleza, avançando. O Talmud diz que, além de ter pessoas, tá, que elas têm uma afinidade maior, ou seja, tem uma alma que está mais conectada a isso de sonhos, então elas podem ser mais propensas, tá? Nem por um ato que ela fez, Deus fez elas assim, tá? Às vezes pode ser porque uma mulher é muito justa, um homem é muito tzadik, pode ser que eles chegaram a esse nível, tá? Mas tem pessoas que já dentro delas, instintivamente, elas têm elas recebem algum tipo de mensagem, tá? Então, além de existir a diferença de tipos de pessoas, tá? Com tipos de almas diferentes, existe também, por exemplo, quando a pessoa sonha. O Talmud diz que aquele sonho que a pessoa sonha próximo de acordar, tá? Ou seja, o final da noite, começo da manhã, é um sonho que tem mais verdade. Até a nível psicológico, tá? Da ciência, seria que você já queimou muitos arquivos e agora está vendo realmente uma coisa verdadeira, tá? Mas isso para esse tipo de pessoas. Outra coisa que está no Talmud, que vem da Torá, até posso mostrar para vocês, é o sonho repetido. Repete uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso a gente aprende, você se lembra de onde? Do faraó, que ele sonhou com 2 coisas e o Yosef falou para ele, isso que o sonho, eram sonhos que pareciam diferentes, mas eram a mesma mensagem. E Yosef fala para ele, isso que o sonho se repetiu, é porque Deus vai trazer ele e logo. Então daqui a gente aprende que sonhos repetidos têm mais chances de ser verdadeiros, tá? Além disso tudo, é interessante que o Talmud traz interpretação de sonhos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Interessantes. Por exemplo, uma pessoa que vê elefantes, vão acontecer coisas maravilhosas na vida dele. Porque é interessante que a palavra elefante em hebraico se fala pil, e maravilha se chama plaot. Pilei plaot. Maravilhas e maravilhas vão acontecer com ele. Outro exemplo que está escrito que a pessoa que sonha com um rio, ela pode esperar ter paz. Uma pessoa que sonha com uma cobra, ela vai ter dinheiro. Será que a cobra é verde e o dólar também? Não sei. Mas vamos lá. Então aqui o Talmud dá algumas interpretações, algumas que dão medo também, sabia? Está escrito que uma pessoa que sonha, que ela está rezando em Yom Kippur, ou que os dentes dela estão caindo, que o muro está caindo, tá? São espécies de sonhos, tem um pouquinho mais também, de sonhos de morte, que a pessoa tem um decreto de morte. Eu posso falar para vocês que já vieram para mim pessoas que tiveram esses sonhos, tá? Eu estou falando agora de morte. Eu vou começar com um caso fácil. Uma vez, uma mulher, dentista, ela falou, Rabino, eu estou sonhando com os dentes caindo, eu sei que no Talmud está escrito que é morte, o que eu faço? Eu falo, olha, se você quer parar de ter esse sonho, deixa de ser dentista, tá?
Óbvio que aqui o sonho dela, ela tá viva, tá tudo bem com ela, não aconteceu nada há anos, porque óbvio que o sonho dela é o que ela vê durante o dia, ela juntou com o conhecimento do Talmud, ela imaginou aquilo, não tem a menor dúvida, tá? Mas sabe o que é interessante? Os sábios de Kabbalah, eles dizem que hoje em dia, mesmo quando uma pessoa sonha com isso, ela não precisa ficar preocupada, tá? Porque, como eu falei, hoje em dia nem os sonhos que estão no Talmud a gente pensa que vão acontecer ou vão acontecer como estão no Talmud. Está escrito, os sábios de Kabbalah dizem que mudou a natureza do mundo se modificou, então a interpretação dos sonhos também. Interessante. Então a gente está aprendendo aqui algo bem interessante, bem profundo, que mesmo que existem um monte de exemplos no Talmud de interpretação dos sonhos, isso ainda não significa que é o que parece. Muita gente vem para mim e fala: Rabino, eu sonhei que o meu avô faleceu, eu sonhei com isso. Às vezes, dizem os sábios cabalistas, aquilo que te parece ruim é uma coisa boa. Por exemplo, esse sonho que eu acabei de falar, de acordo com a Kabbalah, uma pessoa que sonhou com alguém que faleceu, é porque talvez ela tivesse um decreto, mas ele foi anulado e acabou. Ele só apareceu no sonho e não vai acontecer agora na vida real. Então, quando a gente agora quer falar, já vou trazer uma regra muito legal para você. No final das contas, você está falando, mas Rabino, então eu sonho, o que está no Talmud é verdade. O Talmud já falou para você que a maioria, a imensa maioria dos sonhos não vai ter significado. Então fica tranquilo. E mesmo se você sonha que você vai ganhar $1 milhão, cara, é melhor você acordar de manhã e sair para trabalhar. Porque provavelmente isso não vai acontecer, muito provavelmente, não sem você trabalhar, sem você fazer a sua parte, tá? E é interessante, é importante quebrar um pouco esse mito. De qualquer forma, eu quero falar uma coisa para você. Se você teve um sonho, você está um pouco assim, incômodo, ou mesmo uma coisa boa, está escrito no Talmud que o sonho vai de acordo com a interpretação que uma pessoa dá. Então, se você está, Rabino, eu sonhei com aquilo, ou você pode chegar para sua mãe, eu sonhei com aquilo, o que a tua mãe tem que fazer, ou você tem que fazer para sua mãe, o que você vai fazer? Pega aquele sonho e dá um jeito, não importa como, pode acochambrar, pode levar de um lado para o outro, mas interpreta ele para o bem. Tá ótimo. Assim está escrito no Talmud. O sonho vai de acordo com a interpretação. Eu vou te falar mais uma coisa. Tem vezes que como eu falei, tem algumas pessoas que têm sonhos muito fortes e às vezes elas acontecem. Tá? Eu realmente ouvi isso na minha vida. Eu posso falar para vocês que tinha uma senhora, que eu conheço ela pessoalmente, e ela chegou para mim, ela falou: Rabino, Shabbat, eu sonhei que a minha tia faleceu. E ela falou para eu olhar na segunda gaveta que tem 35 pesos argentinos na gaveta e mais alguns detalhes. Ele falou: Rabino, o que eu faço? Olha, está escrito no Talmud, que hoje em dia os cabalistas falam: Rabino, comigo não é assim. Eu falei: olha, então a gente vai ver o que a gente vai fazer. Tem coisas que a gente pode fazer no Shabat, tem coisas que a gente pode fazer depois do Shabat. Eu vou falar para vocês, sabe o que aconteceu? A tia dela faleceu. Quando acabou o Shabat, ligaram para ela da Argentina, a tia dela tinha falecido, ela pediu para abrir a segunda gaveta, ninguém entendeu nada e tinha lá exatamente a quantidade de dinheiro. Eu vi isso. Uau! Então, eu falei, tem algumas exceções. Está escrito que essas pessoas, quando uma pessoa está preocupada, mesmo que você acha que você não é, que você é dessa exceção, não acha, uma das coisas que você pode fazer que anula um mau sonho é dar tzedakah, caridade. Número 2, quando na sinagoga a gente tem uma cerimônia que se chama Birkat Kohanim, a bênção dos sacerdotes. Está escrito que nessa hora também a pessoa tem como anular os maus sonhos, tá? Então essas daqui são duas coisas que a gente costuma fazer. Desculpa, e a terceira vai de acordo com a interpretação que a pessoa dá. Então, se uma pessoa está muito preocupada, ela pode fazer tzedakah e que alguém interprete para bem. Se ela está na sinagoga, ela vai para a sinagoga, ela pode ir lá escutar a bênção dos sacerdotes e assim por diante. Eu vou falar que existiam sonhos, existiam algo que hoje em dia a gente realmente, na prática, a gente não faz. Tinham pessoas que tinham sonhos tão verdadeiros, elas sabiam que elas iam ruim, que a forma de anular era fazendo um jejum. Mas como eu falei para vocês, hoje em dia basta, se a pessoa ainda está se o sonho repetiu e foi de manhã e ela sabe que ela tem essa sensibilidade, então dá tzedakah, pede para alguém interpretar de forma correta e
Não deixa ninguém te enrolar e falar, então vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo. Não. Continua, confia em Deus, segue adiante, e mesmo aqueles que estão na interpretação do Talmud, os cabalistas já falaram, tudo mudou, tá bom? Então a gente confia em Deus. Se você gostou, compartilha, entra no nosso canal, participa junto com a gente, seja um contraste no mundo, tá bom? E não esqueça, se tem perguntas, escreve aqui no nosso WhatsApp, entra em contato com a gente, que a gente com muito carinho, com muito amor, vai estar em contato com você.